14 horas e 3 minutos desta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Quatorze horas e 3 minutos desta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades clínicas, mas também a medicina ayurvédica, tibetana, indígena,
da floresta e ligar essas medicinas ancestrais ao que há de mais moderno na área da saúde, da física quântica, da medicina integrativa e prevenção de doenças e manutenção e qualidade de vida. O Salutis foi originalmente criado em 2009 na AltV para ser esse resgate das medicinas ancestrais. Aqui na TV Guarulhos, nós estamos aqui há 2 anos. A partir de agora, falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 Vivo HD, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, tvguarulhos3.com.br, pela minha página do Facebook, que assim que o Neto compartilhar, nós vamos estar compartilhando na nossa página para que o internauta participe ao vivo, mandando dúvidas, críticas e sugestões. A partir de agora teremos 1 hora de programação na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora também será apresentada na TV aberta em São Paulo, nos canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, sempre às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. E agora uma novidade, viu, doutora Marlene? Também pela Com Brasil, para todo o território nacional, via satélite, através dos canais 28 da Sky e da Oi TV, canais 3 da Claro e Via Embratel, e canais 239 da Vivo e GVT, e também pela nossa TV, canal 20, todas as segundas-feiras, das 13 às 14 horas. Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, a primeira escola para não orientais aqui no Brasil, fundada em 1958. Eu me formei lá em 2000, fui professor e diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo IPQ, o Instituto de Psiquiatria da USP, desde 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo IBRAU e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio, pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e pós em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso. A campanha do Outubro Rosa surgiu na década de 1990 do milênio passado. E segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, atrás apenas do câncer de pele, correspondendo a 29% dos novos casos da doença ao ano. Essa campanha do Outubro Rosa, como eu disse, desde 90, visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber minha amiga, minha colega, doutora Marlene Siqueira. A gente se conhece há bastante tempo, fizemos vários cursos juntos. E a doutora Marlene Siqueira é médica, ginecologista e obstetra pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, especialista em colposcopia, especialista em nutriendocrinologia funcional, gerenciamento do envelhecimento saudável também, com pós-graduação em bases da medicina interativa do Hospital Albert Einstein. Doutora Marlene Siqueira, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la na nova versão do Salutos aqui. Boa tarde, Baldan, muito obrigada pelo convite, sempre um prazer poder dividir com você essa troca de informações, né, com o objetivo de orientar as pessoas para que elas conquistem esse direito por merecimento, que é ter mais qualidade de vida, mais saúde em toda essa longevidade que nos está disponível. Né? Porque a ciência exatamente, né, doutora, como a senhora mesmo diz, hoje a ciência fez com que a idade média aumentasse, né, mas tem que também acompanhar a qualidade de vida, que é bastante importante, né? Sem dúvida. Tudo que nós queremos hoje, né, Baldan, com o aumento da expectativa de vida, nos manter saudáveis, bloqueando os processos degenerativos que o próprio envelhecimento traz para as nossas células, que, por sinal, é uma das causas do câncer.
né? Todos os cânceres, eles podem acometer o nosso organismo, primeiro pelo processo degenerativo do envelhecimento, porque a célula vai perdendo a sua funcionabilidade. Ela vai ficando enfraquecida e perde a capacidade de desintoxicar-se, de eliminar os produtos do próprio funcionamento. E essas toxinas vão ficando armazenadas e alterando o funcionamento da célula. A segunda causa é o nível de estresse e poluentes, que também gera uma alteração a nível celular. E a terceira causa é a causa genética, onde é transmitido geneticamente o gene que causa essa disfunção na pessoa, independente desses outros fatores, né, Baldan? Em relação à campanha, né, já temos aí praticamente, desde os anos 90 do milênio passado, quer dizer, tem muito mais de 20 anos, ela tem dado os resultados que a senhora espera, que o Ministério da Saúde possa imaginar que atingiu, as mulheres estão fazendo mais esse diagnóstico precoce, estão se tocando mais, sobretudo, para ver algum índice ou uma possível doença? Sem dúvida, Baldan. A campanha do câncer de mama, que é Outubro Rosa, começou no Brasil em 2008, quando eles iluminaram o obelisco do Parque do Ibirapuera da cor rosa, junto com as campanhas que começaram nos Estados Unidos no ano de 2000. Então, nós estamos completando 20 anos fora do Brasil e 12 anos dentro do Brasil, né? E o Instituto Nacional do Câncer, ele trabalha com 3 pilares na campanha do Outubro Rosa. O primeiro pilar é a prevenção, divulgar campanhas que ajudem a mulher a fazer a prevenção do câncer. O segundo pilar, Baldan, é a detecção precoce. E o terceiro pilar é o uso da mamografia. Então, Baldan, isso desperta para a nossa sociedade e para as mulheres, que são as principais interessadas, esse olhar de buscar o médico e o serviço de saúde para fazer os exames que vão detectar precocemente o problema do câncer de mama. E aqui no Brasil foi uma atitude inteligente, aonde no Sistema Único de Saúde, Baldan, eles também divulgam o outro câncer muito comum, que é o nosso câncer de colo de útero, muito comum no Brasil, não tão frequente nos países da Europa e nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, pelo nível socioeconômico menor, o câncer de colo de útero é muito frequente. Então, no Sistema Único de Saúde, quando é divulgado as campanhas educativas para falar do câncer de mama, nós também divulgamos o câncer de colo de útero e as medidas de prevenção. Quer dizer, de uma maneira geral, as campanhas estão tendo muito boa aceitação e tem impactado a população de uma maneira geral em relação a essa campanha preventiva, né? Claro, porque existe, né, Baldan, um certo medo de fazer o exame, medo de fazer a mamografia, medo na população em geral de perceber o câncer, e toda essa campanha que divulga, principalmente nas redes sociais, divulga na televisão, faz com que desmistifique esse problema. E divulga também nos meios de comunicação, nas telenovelas, nos filmes, mulheres que passaram pelo problema e que estão recuperadas desse problema. Então, a nossa sociedade também, Baldan, está pronta e está se preparando para readmitir no mercado de trabalho essa mulher pós-tratamento do câncer de mama. Não só do câncer de mama, mas de um câncer em geral, porque hoje em dia a medicina evoluiu e com a detecção precoce aumenta imensamente a chance de cura. Então nós temos muitas pessoas curadas de vários tipos de câncer, muitas mulheres curadas e tanto retomando o mercado de trabalho, buscando emprego, como também, por exemplo, as mulheres mais jovens, Baldan, que desenvolvem câncer, buscando a reprodução. Então, são novos parâmetros que nós não tínhamos há 50 anos atrás. E nós precisamos e estamos prontos para lidar com essa situação. Uhum.
Não sei se o Neto já viu, o Neto está pilotando o nosso Twitter, o pessoal está reclamando que está dando eco no som. Já resolveu, Neto? O Jean Luiz de Souza, que é de Minas, o Paulo Sérgio Florenzano, está falando que tem eco no som. Já está resolvido? É lá na TV Guarulhos, estou vendo aqui. O link que nós estamos mudando está certo. Aqui, O link está ok, aqui o Neto está falando, deve estar algum problema lá em Guarulhos, mas já está resolvendo, né? O Neto é o chefe da área técnica aí, está fazendo o programa do Twitter aqui com a gente, pelo qual nós agradecemos, por conta até da saída do Lucas, que ele, enfim, está com outro tipo de trabalho. Nós desejamos sorte e bastante sucesso no seu trabalho. Qual é o perfil das mulheres que procuram o seu consultório? Tem 2 consultórios, um no Tatuapé e um nos Jardins, é isso? No Itaim, né? No Itaim. No Itaim. Eu sou procurada tanto por crianças, as mães levam as meninas à medida que elas começam a vida menstrual, a partir da primeira menstruação, para cuidar dessa menina em relação ao ciclo menstrual, orientação de contracepção, de planejamento, né, de gravidez. Para as pacientes jovens, que também visam evitar a gravidez, e para tratamento das questões de leucorreias, questões infecciosas, que muito acontece até por conta da atividade sexual. Para as mulheres casadas que querem fazer o planejamento da gravidez e se preparar para a gravidez saudável e durante o pré-natal. Para a mulher madura, para tratamento do climatério e da fase pré-menopausa, e também a mulher mais idosa que está na pós-menopausa. Ou seja, Baldan, todas as mulheres buscam hoje em dia, muito também em função da divulgação dos serviços, o atendimento para se manterem saudáveis, e todas têm a preocupação de fazer o exame de Papa Nicolau, que nós fazemos anualmente, fazer o exame de mamas com o médico ginecologista. Eu sempre oriento e ensino as minhas clientes a fazerem o autoexame das mamas, que é importantíssimo, né, Baldan? E também para fazer os exames de ultrassonografia, de mamografia, de densitometria óssea, que são exames que visam avaliar a saúde ginecológica como um todo. Então, aquilo que a gente sabe, a gente tem estudado, inclusive, na questão da nova ciência, que promove o nosso curso, nosso programa aqui, e junto com o Instituto Fernanda Bem, que por conta do xenoestrógeno, que é um plástico que acaba imitando o estrogênio, acaba antecipando a puberdade nas meninas. A minha irmã mesmo, eu estou falando, ela tem uma filha adotiva de 8 anos hoje, mas com idade óssea de 11 e já entrando na puberdade com 8 anos. E me parece que isso não é tão incomum. Você tem acompanhado isso, nesse nível, doutora Marlene? Sim, as meninas estão mesmo com uma precocidade na menarca, que é a data da primeira menstruação. Nos Estados Unidos, eles consideram que esse desenvolvimento puberal, Baldan, quando a menarca acontece a partir de 9 anos, já é considerado normal. Então isso faz parte tanto da evolução do ser humano, que existe uma precocidade no desenvolvimento neuroendócrino, porque nós estamos nascendo cada dia mais desenvolvido. Eu que sou obstetra há muito tempo, eu me lembro dos primeiros partos que eu fazia e o bebê nascia praticamente quietinho, quase que dormindo, ele ficava quietinho, né? Hoje o bebê sai do útero, ele segura a minha mão, segura a mão do pai que está ao lado para cortar o cordão, ele faz movimentos, ele tem um tônus diferente do que eu observava antigamente. E as pessoas que têm filhos pequenos observam isso em casa, e os pediatras também, que a criança desenvolve muito mais rápido. Andam mais rápido, falam mais rápido. Então, isso faz parte do desenvolvimento neuronal do ser humano. Então, essa questão do adiantamento do desenvolvimento, da entrada da menina na fase reprodutiva, faz parte desse desenvolvimento. Mas, sem sombra de dúvidas, a questão do estímulo visual, porque as nossas meninas, elas assistem programas na televisão, elas utilizam muito esmalte, maquiagem, vestimentos de adultas, e isso gera um estímulo através da visão, o nervo óptico
está dentro do cérebro, é a janela da alma. Então, os estímulos que as meninas têm são de meninas mais desenvolvidas. E isso tudo vai modificar a produção hormonal e gerar esse amadurecimento mais precoce. E os xenobióticos, que são substâncias tóxicas, que têm ação dentro do receptor hormonal de hormônios femininos, também contribuem para isso, né? Então, lembrando, Baldan, que as substâncias estranhas, que são xenobióticas, que são os poluentes, que estão no ar, estão na água, alguns alimentos que têm conservantes, corantes, os próprios agrotóxicos, qualquer substância estranha para o nosso corpo. Quando eles entram na circulação, vindos do ar, através do pulmão, vindos pelo sistema digestivo, pela alimentação, ou também através da via tópica, que é a pele, cremes hidratantes, esmalte, tinturas de cabelo. Todas essas substâncias podem trazer toxinas para o nosso corpo. Essas substâncias químicas, elas adentram pela corrente sanguínea e vão chegar no receptor. E o receptor hormonal, eu explico que é igual a peça de Lego, Baldan, encaixa perfeitamente. Então, quando o hormônio ou a substância estranha que tem ação de hormônio entra nesse receptor, ocupa o receptor e dá o estímulo. Se é o hormônio do organismo, que é natural, o cérebro percebe essa substância e manda uma mensagem para a glândula diminuir a produção, porque já tem a quantidade necessária. Como se tratam de substâncias estranhas, Baldan, não existe essa percepção pelo cérebro, ele não consegue bloquear e essa substância fica estimulando constantemente esse receptor hormonal. Então, nós temos, através da poluição, dos poluentes, vamos chamar assim, ou dos xenobióticos, ação de hormônios, que são hormônios estrogênicos. O estrogênio é um hormônio que estimula o crescimento das células, que não tem uma ação inibitória no nosso organismo, porque é não self, não é próprio do corpo. Portanto, nós vamos ter estímulos de crescimento de tumores em todas as nossas células, porque o nosso DNA tem receptor para esses estrógenos, Baldan. Então, não é só a nossa mama, só o nosso colo do útero, só a próstata no caso do homem. É todo o organismo. Agora, essas substâncias estranhas, que são, vamos chamar, sujeiras, elas têm tropismo, elas têm preferência pela gordura. Porque as nossas glândulas, elas estão num ambiente de gordura. E essa substância tóxica, ela se liga à gordura. E ela vai ficar ali agindo nessa gordura. Por isso que as pessoas hoje em dia precisam fazer atividade física para diminuir a deposição de tecido gorduroso, significando que vai diminuir a possibilidade de armazenar essas toxinas. Tá certo. Tem vários comentários aqui no nosso programa. Carlos Rodolfo Fadino, a recepção é muito boa, diz ele. Aline Moraes, boa tarde, Dr. João Baldan. Raimundo do Nascimento, boa tarde. O som está com eco realmente, a Alina falou. Rogério Amorim de Santa Catarina, boa tarde a todos. Raimundo pergunta o seguinte: o ácido alfa-lipoico e a LDN, Low Dose Naltrexone, seria uma boa opção na prevenção do câncer de mama? Obrigado. Olha, o ácido lipoico, ele ajuda, sim, ele ajuda a limpar o organismo desse processo de toxemia, vamos chamar assim, né? Então, ele é um grande agente que protege também contra a glicação, né? Que seria o efeito dos açúcares nas nossas células. Então, ele limpa as células. E a low dose de naltrexona é um recurso que vai fazer uma modulação do sistema neuroimunoendócrino. Então, tudo que ajuda o nosso cérebro a ter uma produção de neurotransmissores que vão regular a resposta ao estresse,
produção de hormônios para equilíbrio hormonal e que vai ter também uma ação no sistema imunológico, sem sombra de dúvidas, Baldan, que ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento do Você está falando da câncer. LDN, né? LDN, low dose. Que ele é sistema imunitário, que você falou? Ele atua, o LDN low dose de naltrexona, é um derivado opioide que atua na próxima hora após a ingestão, dentro do sistema nervoso central. E vai agir fazendo uma modulação dos neurotransmissores, então eu vou ter um controle do estresse. Vai agir no equilíbrio hormonal e vai atuar no sistema imunológico. Então é uma ação muito benéfica de uma única droga com uma ação ampla em tudo que nós precisamos. Então por que eu preciso, por que é bom, Baldan, controlar os neurotransmissores? Porque o estresse, seja ele de qual fonte vier, pode ser um problema familiar, pode ser um problema financeiro, pode ser o próprio poluente ambiental, vamos chamar de estressores. O estresse exige do nosso corpo uma resposta ao estresse, que é a produção do adrenalina e cortisol. Na hora da resposta de luta e fuga promovida pelo cortisol, o nosso organismo precisa de mandar energia para o sistema cardiorrespiratório e muscular. Se o estresse é pontual, Baldan, essa resposta vai acontecer e depois o corpo se organiza para diluir essa resposta nos 5 órgãos. Como hoje nós vivemos nessa biodiversidade e nessa globalização, e pela própria evolução que eu já comentei do ser humano, que o cérebro evoluiu muito e ele reage a estímulos que nós não tomamos consciência deles. Então, constantemente nós estamos ligados e responsivos a estímulos que o nosso cérebro percebe. Ou seja, hoje, no século XXI, a resposta ao estresse é a constante nas nossas vidas. E nós, seres humanos, desenvolvemos a 4ª fase da resposta ao estresse, Baldan, que é a fase de adaptação. Estamos reagindo da seguinte maneira: energia para coração, pulmão e músculos. E diminui a energia do sistema digestivo, responsável pela digestão, absorção e circulação dos nutrientes, e diminui a resposta do sistema endócrino. Aí baixa a imunidade também, né? Baixa tudo. Então o ser humano hoje está constantemente reagindo ao estresse dessa maneira. E ele fica malnutrido e fica com baixa taxa hormonal. Com a má nutrição, Baldan, essa má nutrição vai gerar lacunas no nosso sistema. Eu vou ficar com deficiência de ferro, eu vou ficar com deficiência de zinco, eu vou ficar com deficiência de cobre e outras mais. E esse poluente que o Baldan citou, que é o xenoestrógeno, ele entra no sangue e ele vem e ocupa essa lacuna. E essa ligação que o poluente faz com os tecidos do nosso corpo é quase que indissolúvel, porque esse poluente, ele é estranho para nós. E com isso, o estresse facilita o câncer. Entendeu como que o estresse pode facilitar o câncer? Abrindo uma lacuna de minerais e nutrientes que vai facilitar o depósito de toxinas nos nossos tecidos. Em relação ao sistema endócrino, Baldan, a resposta ao estresse gera uma demanda contínua pela produção do cortisol, que é o hormônio da resposta ao estresse. Nisso, diminui ou dificulta a ação de um hormônio muito importante, principalmente para nós mulheres, que é a progesterona. Progesterona, Baldan, é o hormônio produzido quando a mulher está grávida, quer dizer, se é produzido quando a mulher está grávida, olha a importância desse hormônio.
e é produzido quando a mulher tem a ovulação. Então, hoje em dia, a maioria das mulheres está em uso de contraceptivos hormonais e ela não ovula. Então, ela não tem a produção própria, a produção endógena de progesterona, e ela já perde esta proteção. E a progesterona é protetiva em relação à atividade proliferativa do estradiol, que é o xenoestrógeno, né, Baldan? Então, veja bem a fórmula como é. Eu tenho excesso de cortisol, que dificulta a ação da progesterona, que é protetora. Então, eu expliquei que o cortisol, que o estresse aumenta o cortisol e diminui a ação da progesterona, porque estes dois hormônios competem pelo mesmo sistema de transporte no nosso sangue. Então, dentro do sangue, como se fosse um caminhãozinho que leva o hormônio até a célula, porque o hormônio já é essa substância, né, Baldan? É. Qualquer substância que tem a produção no local e a ação à distância é classificada como hormônio. Então, no sistema de transporte, o cortisol, que é a resposta ao estresse, compete com a progesterona, que é protetora. Ou seja, quanto maior o estresse, menor a proteção da progesterona. Então, o que as nossas meninas que me procuram e que procuram os consultórios dos ginecologistas apresentam hoje? Irregularidade na menstruação, deficiência de progesterona. Tensão pré-menstrual, deficiência de progesterona. Miomas, deficiência de progesterona. Endometriose, deficiência de progesterona. Cisto de mama e nódulos de mama, deficiência de progesterona. Ou seja, nós vivemos um momento onde existe predominância estrogênica, tanto para as meninas como para os meninos. Então, os namorados, os maridos, fiquem atentos, porque os meninos, Baldan, também estão vivendo nesse ambiente que nós estamos vivendo. E os meninos têm a ginecomastia, crescimento de tecido mamário, a hipertrofia de próstata, também e o próprio câncer de próstata, que daqui a pouco vem o novembro azul, causados pela predominância estrogênica. Então, é um momento que nós, humanos, precisamos nos unir para ações de sustentabilidade, né, Baldan, que diminuem a produção no meio ambiente desses xenoestrógenos, para que todo mundo seja protegido. Antes de continuar com as perguntas, com os comentários que eu quero fazer, inclusive, eu vou pedir para o Neto, que está na suíte lá, colocar os nossos GCs de praxe, antes que encerre a primeira meia hora do nosso programa da TV aberta, que será exibido nas quartas-feiras, a partir das 11 horas. Por favor, Neto, tá na mão ou não? O Neto dormiu, acho. Dormiu em cima do botão ali. O seu microfone falhou, não vi. Colocar os GCs dentro, por gentileza. O microfone falhou e ele acordou, agora ele acordou. Tem mais perguntas aqui? Enquanto isso, eu vou passar a pergunta. Garrafões de água, que tem muita ação maléfica no organismo, aqueles garrafões que vieram na estrada tomando sol. O WhatsApp para marcar consulta comigo, 977192266. Código 11 de operadora 11, 977192266. Marcar consulta, ter dúvidas, informações sobre o nosso trabalho, manda um WhatsApp para este número. Próximo, Neto. Próximo. Nossa loja virtual tem todos os equipamentos da Nova Ciência, tudo. Tem o Potentizer, tem o Hidrovitalis, tem o PC Zapper, o Color Gen. Que são excelentes para fazer a detoxificação, né, Baldan? Porque são os equipamentos que dão estímulo para o corpo para bloquear, neutralizar e ajudar o organismo a eliminar os poluentes ambientais. Eu utilizo tudo isso. Utiliza tudo isso. O Hidrovitalis, inclusive, também a gente faz na clínica. Quer dizer, o primeiro passo no meu trabalho cotidiano é limpar terreno biológico, né? A matriz extracelular é o primeiro passo, seja qual for a patologia. Esse é o primeiro passo. E calma, Neto, quando você precisa correr, ele não corre, quando não precisa correr, ele corre. Volta lá, isso.
Então, na loja.jcbaldão.com.br tem todos os equipamentos da Nova Ciência, tem ozonizador de águas e alimentos. Eu lancei uma linha de fitoterápicos baseados na fitoterapia indígena, com frequências do Potentizer, com aminoácidos, vitaminas e etc. Tem 13 produtos maravilhosos, modéstia à parte, foram muito bem estudados. E tem mais coisas lá, dá uma visita lá, legal. Cursos da Nova Ciência, por enquanto, EAD, né, ensino à distância, não está sendo presencial, mas você pode ter mais informações, agora em outubro vai ter outro módulo, pelo telefone 95687-5835, 95687-5835, ou 3900-3904-9832, 3904-9832, ou pelo e-mail institutofernandabem@gmail.com. Eu recomendo realmente, né, eu tenho feito, a gente já fez o curso, inclusive, né, doutora Marlene? Fizemos o primeiro. Fizemos o primeiro, já está na quarta turma, já por aí, terceira ou quarta turma. E eu acompanho eventualmente nos finais de semana que eu posso, tá, eu tenho gostado bastante. Tem mais algum, Neto? E-mail para mim, clinica@jcbaldão.com.br, clinica@jcbaldão.com.br. Todos os salutes, todos os anteriores, tanto da UTV quanto da TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan, que é meu nome, e o canal Além de Agulhas. E no Instagram, @jcbaldão.acupuntura, @jcbaldão.acupuntura. A gente está fazendo muitas dicas lá de saúde, alimentos, nutrientes e etc. Neto, quanto tempo nós temos para meia hora? Veja lá para mim, Cauane, quanto tempo. Então estamos entrevistando hoje a doutora Marlene Siqueira, que é médica obstetra. Quanto? Então já deu? Então vamos dar continuidade ao nosso programa Saúdes desta sexta-feira, que temos o prazer de receber a doutora Marlene Siqueira, daqui para frente só com a TV Guarulhos, que ela veio diretamente do seu consultório, pelo qual agradecemos, para falarmos sobre o Outubro Rosa, a importância da campanha de prevenção, sobretudo do câncer de mama, nesse mês. O câncer de mama é a maior incidência, seguido de câncer de útero, porque o primeiro é o de pele, o segundo é o de mama, o terceiro seria de útero, alguma coisa assim, doutor? Sim, o câncer de colo de útero, Baldão, que é considerado uma doença sexualmente transmissível, porque tem a participação direta do vírus do HPV, é muito comum aqui no Brasil, mas ele é mais comum na população socioeconômica menos favorecida, o câncer em si. Porque as mulheres que têm acesso à consulta ginecológica, que fazem o exame de Papa Nicolau, que é um exame muito simples, elas têm a oportunidade de fazer a prevenção e a detecção precoce. Então isso é uma ação muito eficiente para evitar que aquela infecção se transforme no câncer. Depois disso, nós temos o câncer de mama. E o câncer de mama é mais comum aqui nas regiões do Sudeste. E está mais relacionado à presença dessa ação do hormônio feminino, né? Está muito relacionado à ação dos xenobióticos, está relacionado ao uso de hormônios também, porque o uso de anticoncepcionais, e também está relacionado à obesidade. Então, nós sabemos que o câncer de endométrio, que seria o próximo da lista, e o câncer de mama são mais comuns aqui nos estados do Sudeste brasileiro, que é uma população socioeconômica mais favorecida e que tem um índice de obesidade também maior. Maior. Agora, em relação ao autotoque, né, porque antigamente tinha-se muito preconceito em relação a isso, digo mais de 20 anos atrás, né? Mas tinha-se, né? Aquela história de, vou ficar palpando a mama para ver se tem um carocinho e tal. Agora, hoje está muito mais difundido isso. Todas as mulheres estão fazendo 100%. Como é que está isso? Baldan, acredite, ainda é um tabu. E muitas mulheres, elas têm medo de se tocar e achar um carocinho. Então, eu vou fazer aqui para ensinar para vocês como fazer o autoexame das mamas. Então, nós colocamos uma mão atrás da nuca e com a outra mão nós vamos palpar desde a região da axila para procurar carocinhos,
pontos de dor, regiões endurecidas que podem ser fibrose, foliculite é muito comum, mas qualquer região estranha. Nós dividimos a mama em quadrantes, como se fosse o relógio. E é bom seguir uma rotina para não deixar nenhum quadrante sem ser percebido. Pode começar do quadrante externo, passar para o quadrante inferior, depois o interno inferior e o interno superior. E finalize o exame na região do mamilo, porque atrás do mamilo também pode haver nódulos, pode haver cistos e pode acontecer o câncer. E depois você troca e faz também a região da axila e continua na mama contralateral da mesma forma o exame. E eu sempre digo, Baldam, para as meninas fazerem isso como um ato de amor e sempre procurar fazer o exame no período pós-menstrual. Eu tenho como uma rotina, último dia de menstruação, oba, é o dia de examinar a mama, porque a mama já desinchou e condiciona o fim do uso do absorvente ou do copinho coletor ou o fim do sangramento com o dia de examinar a mama. Façam o exame, mas façam esse exame como um ato de amor a você. Porque a mama tem um significado da feminilidade, né, Baldam? A mama é um órgão sexual. Então vamos cuidar e proteger da nossa mama. Sem medo, sem friozinho na barriga, sem medo de achar carocinho. Não é para colocar a mão na mama para procurar caroço, Baldam. É para colocar a mão na mama como um ato de amor, de valorização do feminino e de autocuidado. Então é uma grande satisfação o dia do exame da mama. Sem medo, né? Então ainda hoje tem tabu em relação a isso por causa desse medo. O medo é incrível. Eu mesma, quando vou examinar no consultório, eu percebo que algumas meninas, Baldam, elas ficam muito tensas, muito apreensivas, e quando eu entrevisto e pergunto, a maioria não faz o autoexame. Não faz por medo, não faz por descuido, porque esquece, né? Então aí o valor do Outubro Rosa, que vai lembrar as meninas que é necessário, que é bom fazer o autoexame. Porque, Baldam, se cada menina examinar a sua mama, conhecer o seu corpo, concorda que ela vai ser a primeira a perceber qualquer que seja a alteração e procurar o médico para tirar essa dúvida, fazer o exame de ultrassom, fazer o exame de mamografia quando necessário, o exame de ressonância das mamas, que muitas vezes é necessário, Baldam, para tirar a dúvida, né? Hoje também nós contamos com o apoio de um exame que está crescendo muito, que é o exame de termografia, que ajuda a tirar dúvidas. Também está ganhando muito um outro exame, que é a elastografia da mama. Tudo isso é um grande empenho da medicina para ajudar na detecção precoce, ajudar no monitoramento quando temos um diagnóstico e precisamos planejar uma estratégia de tratamento. Então, é tudo para trazer para a mulher o mínimo de perda possível. Tá certo. Raimundo do Nascimento pergunta, os exames de hormônios devem ser na saliva? Não tão somente, né, doutor? Raimundo, os hormônios são substâncias muito especiais. Então, o hormônio que transita no nosso sangue é o que é produzido da forma total. E existe uma diferença, porque o hormônio que faz efeito, Baldam, ele não está totalmente livre no sangue. Então, o hormônio sai do sangue e vai para o tecido cumprir o seu papel. E este hormônio que está cumprindo o papel, que é o que nos interessa conhecer, ele é eliminado na saliva. Então, quando nós precisamos de um diagnóstico mais preciso, é necessário que seja feita a coleta salivar dos hormônios. Então, os hormônios esteroides, testosterona, estradiol, estriol, progesterona, cortisol, diepriandosterona e outros, para ter uma análise mais específica, em alguns casos, é necessário o exame de saliva. Na sua forma livre, né? Sim, para saber quanto daquele total está agindo.
Porque, como eu expliquei, se o receptor hormonal estiver bloqueado, não tem ação do hormônio. Você pode ter hormônio no sangue, mas não tem ação. Não tem ação no tecido. Eu posso ter um nível normal no sangue e ele não está cumprindo esse papel. Agora, é um exame muito sofisticado, não é todo mundo que tem acesso, é um exame relativamente de alto custo, o sistema público de saúde não tem. O sistema de convênios médicos ainda não disponibiliza da forma completa. Então, é necessário que nós também tenhamos bastante atenção na anamnese, que é a entrevista, no exame físico, para lidar com esta situação, Baldan, e usar o exame de sangue para poder ajudar essa pessoa, essa mulher, a ser cuidada e pedir o exame de saliva nas situações específicas. O que me chama a atenção é essa história que você acabou de contar, doutora Marlene, que embora as meninas, né, quer dizer, a gente questiona até como profissional da área de comunicação, o quanto já se tem falado sobre a importância do autoexame, né, das mulheres se tocarem, de fazerem toda essa questão próxima à axila, para ver as questões linfáticas, imaginam, né? E ainda assim, mesmo tendo informação, as pessoas têm esse preconceito, ou têm esse receio de autotocar-se. Quer dizer, não é o problema da informação nesse caso, é um problema de educação, é um problema de cultura, é um problema de crença, é um problema de falta de informação educacional, seria isso, né, doutora? Por que acontece isso? Talvez, Baldan, porque nós ainda estamos num patamar onde nós estamos falando muito da doença. As ações benevolentes que falam da promoção da saúde, como as que você divulga aqui no seu programa, elas são a minoria nas redes sociais, nos programas de televisão, nas revistas, não é verdade? É verdade. Então eu acho que nós estamos vivendo agora esse momento de transformação, né? E que isso também tem que ser levado em questão. Por que eu vou falar da doença se eu ganho muito mais falando em promoção de saúde, né, Baldan? Sim. Então, o nosso trabalho é promover a saúde, quer dizer, eu vou falar o que é bom, o que acrescenta. Eu não vou dar valor para o que tira, para o que adoece. Então, ao invés de falar de pôr a mão na mama para procurar caroço, eu digo isso, coloque a mão na sua mama como um ato de amor, porque você precisa sentir a felicidade de ser mulher, sentir a felicidade de ter a sua mama, seja ela pequena, média, grande, flácida, durinha. Fique feliz por você ter a sua mama, porque ela representa a feminilidade, né? E é com delicadeza, com sutileza, porque tem todo um contexto, né, Baldan? O papel que a mulher exerce hoje na nossa sociedade, com a sobrecarga do trabalho, que gera o estresse. Lembra o que o estresse faz? Diminuindo os nutrientes, aumentando o cortisol, diminuindo a ação da progesterona. Então, essa receita, ela dá caca. Por quê? Porque ela vai gerar doença. Então, se você coloca a mão na sua mama e sente prazer em ser mulher, se você para o seu dia para se autocuidar, para sentir felicidade do jeito que você diminui o seu estresse, né, Baldan? Sim. Você aumenta a satisfação de ser mulher. E aí você diminui e afasta os problemas, porque diminui o estresse. A partir dessa abordagem, você percebe que as pessoas mudam, que as meninas se tocam mais, tem uma mudança de comportamento, de padrão, não? Sim, eu costumo observar bastante quando a minha cliente volta à consulta, ela está mais tranquila, ela na próxima consulta, em 6 meses ou 1 ano, ela já me relata que ela melhorou, ela relata uma percepção diferente sobre o corpo, ela já tem outro tipo de queixa. Diminuíram as queixas de insatisfação, Baldan, e ela está buscando as ações que vão trazer mais saúde. Ela comenta da atividade física, ela já pergunta de alimentação, ela já fala do uso dos suplementos, das vitaminas, que é outra questão, Baldan. A questão dos suplementos e vitaminas, você citou aí os compostos que você criou.
para desintoxicação, que deve ser incríveis, eu quero conhecer, as pessoas acham que essas substâncias são remédios e relutam muito em utilizar. Sim. Eu tenho clientes que falam, eu não quero remédio, eu não consigo usar. Não é remédio, né, Baldan? É justamente vitaminas, minerais que vão entrar no nosso corpo para preencher aquele espaço, aquela lacuna que ficou vazia, porque o trato digestivo entrou em lockdown pelo estresse e não absorveu, né? Porque tem comida mal digerida. Então a vitamina entra, preenche aquele espaço, por exemplo, do ferro. E o poluente, a poluição vem e não encontra um vazio para ficar. E vai embora, né? Então é uma proteção. Você toma um complexo B, você protege dos poluentes. E você ajuda o fígado a fazer, que é o papel do suco verde. O complexo B vai no nosso fígado e transforma esse poluente que está na gordura. Lembra que eu expliquei? A sujeira gosta da gordura. Então ele vem na gordura e o fígado pega esta gordura que tem o poluente, a sujeirinha, e através do complexo B transforma essa substância numa substância, Baldan, hidrossolúvel. Isso chama conjugação. E ela se tornando, a sujeirinha se tornando hidrossolúvel, ligada na água, ela é eliminada na transpiração, na respiração, na urina e nas fezes. Então, o suco verde, que tem folhas escuras, que tem a maçã, que tem ácido málico, ele vai ajudar o fígado a melhorar essa conjugação das toxinas e ajudar na eliminação. Vamos falar um pouco da prevenção, até a partir de uma pergunta do Raimundo Nascimento. Ele pergunta se o indol 3-carbinol, ácido alfa-lipóico LDN e alimentação rica em ômega 3 e pobre em açúcar de massas e doces pode ajudar na prevenção? Tudo isso, Raimundo, obrigada pela pergunta, né? Ajuda muito, né? O indol 3-carbinol, assim como outros compostos, eles vão atuar protegendo o nosso corpo do depósito desses poluentes e impedindo também, todos esses compostos vão impedir que nós transformemos um hormônio em outro hormônio, porque a substância do hormônio é quase toda a mesma. Todos os hormônios esteroides vêm de uma molécula do colesterol. E a partir do colesterol vem da pregnenolona. E essa pregnenolona, ela vai ser desviada para produzir, dependendo da necessidade do tecido na periferia. Pode produzir progesterona, testosterona, cortisol, DEA, e quem vai ditar para onde vai essa molécula, Baldan, é a necessidade do tecido e a presença de substâncias químicas que vão transformar uma substância em outra substância. Então, no tecido gorduroso, Baldan, a testosterona e o estradiol, eles vão virar estrona, que é um hormônio ruim que leva ao câncer. Então, o hormônio feminino, que nós temos basicamente 3, estriol, estradiol e estrona, né? Estrona. Então, estrona, estradiol e estriol. A estrona é o hormônio com maior poder de crescimento tumoral. Ela é que causa o câncer, é uma das causas do câncer, né? Mas nós também temos receptores nos tecidos que desenvolveram câncer para progesterona. Então, precisa fazer, hoje em dia nós fazemos no tecido do câncer a pesquisa dos receptores para ver se é um câncer induzido por hormônios ou se é um câncer que não é induzido por hormônios, entendeu? Então, todas essas substâncias vão ajudar o tecido a receber o hormônio e transformar num hormônio que não é o hormônio que vira estrona. E isso é particularmente recente, né, doutora Marlene? A questão é tudo muito recente. A questão de dosagem, pesquisa de receptores hormonais, é tudo coisa das últimas 2 décadas. E está avançando. Cada dia mais, E né? você acha que a medicina preventiva nessa área vai por esse caminho? Sim, a medicina preventiva, ela é muito eficiente, Baldan, quando ela atua nos hábitos de vida.
Porque os hábitos de vida, eles atuam no processo de metilação do DNA. Então, o hábito de vida é 90% da nossa qualidade de vida, 10% é a herança genética. Quando eu tenho uma célula e esta célula está cumprindo o seu ciclo vital e ela vai morrer pelo processo que chama apoptose, que é a morte celular programada, ela vai ser substituída por outra célula. Nessa substituição, o RNA vem e copia a informação desta célula para fazer uma nova célula. Quando ele copia, Baldan, ele vai copiar o quê? Tudo o que ficou agregado nesta célula antiga pelo hábito da pessoa. Se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se a pessoa se alimenta bem, se ela faz atividade física, se ela tem emoções benevolentes com ela mesma. Isso vai estar tudo gravado ali. O RNA vem, copia a informação e transfere como se fosse um pendrive para a célula nova. Então é isso que faz com que a célula nova, Baldan, seja mais jovem, igual ou pior do que a anterior. Então, se a pessoa tem hábitos saudáveis, ela é capaz de se manter mais jovem, mais ativa, apesar dos anos passarem, entendeu? E essa metilação é silenciar genes ruins. E quem faz a metilação? Vitaminas do complexo B, principalmente a metilcobalamina e o metilfolato. Metilcobalamina é a B12, né? A metilfolato é a B5, B9. B9. Metilados, entendeu? A metilcobalamina é B12. Metilcobalamina é a B12 E a metilfolato é a B9. O Raimundo está participando bastante aqui. Ele fala o seguinte: nossas informações sobre doenças é grande, mas sobre saúde muito pouca. Promover a saúde não dá lucros. Você concorda? Não dá lucro para o sistema público de saúde, e o próprio sistema privado, que são os convênios, Raimundo, já perceberam isso e já tem atitudes em relação à promoção de saúde. Então, existem dentro dos próprios planos de saúde ou seguros de saúde, principalmente os que têm autogestão, grupos onde eles fazem grupos de hipertensos, grupos de diabéticos, grupos que vão atuar nessas medidas de promoção de saúde. E nós temos uma lei, né, que nas empresas, Baldan, tem uma lei que a empresa que tem o departamento de promoção de saúde, tem ações de promoção de saúde, tem desconto nos impostos. Eu mesma fiz na São Camilo uma pós-graduação de promoção de saúde e qualidade de vida nas organizações, que é justamente para atuar nesta área. Mas, infelizmente, nós ainda não conquistamos isso nas empresas brasileiras. As empresas multinacionais, elas têm esse departamento mais atuante. As empresas brasileiras estão ainda caminhando para isso. Então, Raimundo, é algo que demora, mas nós estamos caminhando. E a própria sociedade já descobriu isso. Então, hoje em dia, é muito mais comum que as pessoas tenham isso como uma busca espontânea. Vou pedir para o Neto, antes de encerrar o programa, tem mais só 3 minutos, viu, doutora Marlene? Que passa rápido o tempo, né? Infelizmente. Passa rapidinho nossos GCs, por favor, Neto. O WhatsApp para falar comigo, então, é o 97719-2266. 97719-2266. O próximo, loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, ozonizador de água e alimentos, todos os produtos da Nova Ciência, os nossos fitoterápicos. Tem outros produtos lá que é indicado para os nossos pacientes, enfim, tem muita coisa legal lá. Próximo, curso da Nova Ciência, o próximo módulo ainda em outubro, 95687-5835, 95687-5835, falar com a Gracinha da Lauren, para mandar um e-mail para mim, clinica@jcbaldan.com.br, e agora os telefones da doutora, tem mais algum meu ou não? As mídias sociais, @baldan.acupuntura, @jcbaldan.acupuntura, meu Instagram. E esses saludos, quanto todos os demais anteriores, estão em 2 canais do YouTube, Além de Agulhas e João Carlos Baldan. Os meus acabaram, né, Neto? Doutora Marlene Siqueira, lá estão os telefones. Eu não enxergo nem a pau daqui, você enxerga também não, né? Não sei de cor. Os telefones fixos, eu coloquei os fixos de cada
de cada clínica. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Você também não sabe, né, doutora Marlene? Não sei de cor. Você vê aí para mim os telefones dela, Cauani? Me passa por SMS. Oh, me tá daqui. Você conseguiu localizar? Doutora Marlene Siqueira. Precisa crescer a mão aqui para poder a gente enxergar mais aqui. 3846-7604. 3846-7604. É aqui na Vila Nova Conceição, não é isso? É. Isso. E o 2941-0690. 2941-0690 no Tatuapé. Obrigado, Cauani. Bom, então está tendo uma modificação e as mulheres hoje estão muito... Aliás, né, não falo isso nem para puxar saco, nem ser muito benevolente. Eu sempre achei que as mulheres são muito mais inteligentes que os homens, se cuidam muito mais. Né? Uma prova disso é o nosso Instagram. Né? 76% dos nossos seguidores de Instagram na área da saúde são mulheres. A maioria já em fase adulta, de 30 a 45 anos, né? E as mulheres, sobretudo, né? Os homens não se cuidam, não querem saber de se cuidar. Você imagina se o homem tivesse que pegar um pirulito para poder ver se tinha câncer de peru. O que ele ia fazer? Se a mulher tem esse tipo de dificuldade, você imagina o homem, né? Que é muito mais besta quadrada que a mulher. Eu posso falar porque eu sou homem, né? Gosto de mulher, continuo com a opção macho, né? Não tem nenhuma possibilidade de outra alternativa, mas a gente vê que o homem tem uma dificuldade, uma barreira em relação a isso. Você concorda comigo ou eu estou viajando aqui, doutora Marlene? Olha, Baldan, é que o cuidado, ele já está embutido no feminino. A mulher, ela tem na sua essência o cuidar, o compartilhar e o cooperar. E a mulher nasceu cuidadora da família. E ela cuida do esposo, cuida dos filhos. E o homem, ele já nasceu tão forte, tão poderoso, que antes ele não precisava desse cuidado, porque a expectativa de vida era menor. E agora que ampliou a expectativa de vida, então é melhor que as meninas estimulem os seus meninos a se cuidarem também. A minha sugestão é essa: meninas, abram, né, o olho do seu menino, do seu homem, para que ele também se cuide. E isso acontece, Baldan, porque as esposas levam os esposos para eu cuidar. Porque na medicina integrativa eu cuido dos meninos, eu cuido dos filhos, cuido dos namorados e cuido dos esposos. Mas eles têm mais dificuldades né? Tem, mas como eles também são muito práticos, eles resolvem rapidinho esse cuidado. Então é muito fácil cuidar dos meninos, dos homens, porque eles são muito rápidos, eles são muito práticos, muito objetivos e tem menos problemas, muito menos. Para mim é mais fácil cuidar do homem, porque é muito menos complexo, do que cuidar da mulher. Sim, sim. Entendeu? Eu me referi também, inclusive, às questões psicológicas, né? A mulher amadurece mais rápido que o homem. Uma menina de 14 anos é muito mais madura do que um menino de 14 anos. A puberdade nas meninas são muito mais rápidas. As meninas têm muito mais sensibilidade, coisa que o homem não pode ter. Fica muito com dificuldade de ter essa sensibilidade, esse padrão mais ligado à espiritualidade, à sensibilidade e essas coisas mais. Eu acho que é o casamento perfeito, né, Baldan? Então eu não acho competitivo. Eu acho que é uma soma. E a resultante é muito bom e muito agradável. O que precisa é essa comunhão, que um olhe o outro, olhe para o outro e perceba e ajude, né? Porque se ficar uma competição, que é o que às vezes acontece hoje em dia, fica muito distante um do outro, né? Então é o momento de cada um se cuidar e um ajudar a cuidar do outro, né? É que o Yin e o Yang da medicina chinesa fala, são contraditórios, né, mas porém complementares, né? Um não vive sem o outro e o outro não vive sem o um, de certa maneira que são contraditórios. O Yin e o Yang são realmente contraditórios, é o Sol e a Lua, é o homem e a mulher, mas são complementares e um não vive sem o outro. Eu vou ter que encerrar o programa porque o Neto já está babando na porta lá, está caindo baba dele lá, porque o chefe dele lá em Guarulhos já está pegando no pé. Doutora Marlene, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Seguramente vamos dar continuidade às nossas pautas, porque tem muito assunto para a gente tratar ainda. Mas de qualquer maneira, muito obrigado, parabéns aí pela sua militância, entre aspas, ao Outubro Rosa, pela sua vinda aqui, pelos esclarecimentos prestados.
Eu que agradeço a todos pela audiência, né? E meninas, vamos começar a nos cuidar, a se autoexaminar. E os meninos, despertem nas suas meninas esse interesse e esse cuidado. E as meninas, visando agora o próximo mês também, que é o Novembro Azul, orientem os seus meninos, para que é muito bom que eles também se cuidem. E aí assim, né, Baldan, vamos ter uma sociedade cada dia mais saudável, e a expectativa de vida aumentando, cada um vai conseguir conquistar mais felicidade. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado pelo Neto, que veio fazer nosso programa, a Cauani também na produção, o Evandro também no apoio, e, enfim, todas as pessoas que estiveram envolvidas, o Salam Aleikum, né, envolvidos aí na transmissão do nosso programa. Desejo a todos um excelente final de semana e até sexta com quem, Cauani? Sexta-feira que vem? Doutora Elaine. Doutora Elaine, sexta-feira que vem, nós vamos voltar com a pauta da cannabis, sobre a depressão ocasionada pelo coronavírus, não por ele, mas pela pandemia que fez com que todo mundo ficasse ilhado dentro da própria casa, e os movimentos de depressão e como a cannabis pode ajudar nesse tratamento, tá bom? Então, um bom final de semana e até sexta-feira, 14 horas aqui ao vivo.